Olá, ela é escritora e presidente da Associação Brasileira dos Escritores de Romances Policiais, de Terror e de Suspense. Cláudia Lemes, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Queria saber, para começar, um pouco da tua história com os livros. Como é que você despertou para a leitura? Leitura na minha casa era como comer e dormir. Minha mãe era professora de português e de literatura, então eu cresci numa casa cheia de livros. Então quando você vê, eu acho que toda hora sua mãe lendo, sua avó lendo, todo mundo lendo, você fala, isso é normal. E o que eu vou ler? A minha preocupação era isso. O que eu vou ler hoje? Aí escolhi um livro e lia. E embora lá em casa a gente tivesse um pouco de censura em algumas coisas, que podia assistir na televisão e tal, principalmente algumas novelas, era a época do Tieta, quando eu sou mais velha. Mas livro não. Livro sempre foi liberado. O que você quiser ler, você pode ler. Então eu cresci lendo. Eu, aos 7 anos, já devorava uns 3 livros por semana. E o que primeiro te conquistou? O livro que... Eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Muito, mas o primeiro livro que eu falei, eu não quero fazer nada, só ler, foi uma série chamada O Pequeno Vampiro, de uma escritora, eu acho que ela é alemã, Angela Sommer Bodenburg, e ela escreveu uma série, era o Harry Potter da nossa época, porque eram livros grandes, né, que você não lia em uma sentada só, principalmente criança, e... Cara, era uma série, então, O Pequeno Vampiro em Perigo, O Pequeno Vampiro no Sítio, A Viagem do Pequeno Vampiro, O Primeiro Amor do Pequeno Vampiro. Então, eu devorei. Essa série, eu acho que eu li inteira umas 4 ou 5 vezes. E era infantil, claro. Era infantil, mas... era bem nos moldes do Harry Potter, mas puxava muito pro terror, não pra fantasia. Então, não era pesado, mas eu lembro de sentir medo lendo aquilo. Algumas cenas. A primeira cena é apavorante. O menino sozinho em casa, ele escuta um barulho e ele já imagina um assassino com máscara. Só que era anos 80. Então a gente não tinha assim, nossa, a criança não pode ler isso. E eu, nossa, naquela hora eu falei, tá, é isso que eu quero ler, é isso que eu quero fazer. E aí como é que isso evoluiu? O que você foi lendo aí ao longo da infância da aventura? Eu sempre gostei mais de coisas de terror. Sempre. E... Quando eu era adolescente, eu era muito tímida e eu estudava num colégio fora do Brasil, um colégio americano, e tinha uma biblioteca gigantesca. E aí eu passava o dia inteiro lá, basicamente, porque eu não tinha muita coisa para fazer. Eu morava no Cairo e na época não tinha, não é nem que não tinha cinema, mas não era frequentado por estrangeiros, principalmente não por criança, adolescente e tal. Então não tinha shopping, não tinha o que fazer. Né? Era, ou você ficava na escola, tinha os esportes, mas eu nunca fui nos esportes. Cara, eu só lia. E aí, realmente, o terror era o que mais me atraía na época. Mas eu sempre li de tudo. Mas eu acho que com 13 anos, quando eu li o meu primeiro Stephen King, foi também foi um marco, um turning foi um point encontro aí, né? de almas. Você morou no Cairo. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de morar num país islâmico? Isso. Como é que foi isso daí? O meu pai, a gente morava no Rio de Janeiro e o meu pai trabalhava na época na Xerox. E, na verdade, o convite não foi para ir para o Cairo, foi para ir para a Arábia Saudita. E meus pais colocaram eu e meu irmão na aula de inglês particular, aquela coisa, começaram vamos correr atrás de vender apartamento, essa coisa toda. E foram para a Arábia Saudita, me deixaram com os meus avós, para procurar escola, apartamento, tudo isso. E eu confesso, eu tinha 10 anos, ainda não tinha feito 11, eu fiquei apavorada. Porque a gente tinha uma imagem daquilo que era muito diferente, era muito fantasiosa, né, criança. E eu lembro que eu, por muito tempo, achei que eu tinha provocado a Guerra do Golfo, porque eu fui ao zoológico, no Rio de Janeiro, com uma amiga da minha mãe, e eu lembro que ela tinha uma fonte, e ela falou, joga uma moeda e faz um pedido, e o meu pedido foi, eu não quero ir para a Arábia Saudita. E 2 semanas depois, meus pais voltaram e falaram, a gente tá indo, a gente vai para Londres, vai ficar uma semana em Londres, depois vai para a Arábia Saudita. Tá bom, vou fazer o quê? E nessa semana em Londres estourou a Guerra do Golfo, eles falaram, vocês não vão para a Arábia Saudita, fiquem aí, até a gente decidir o que vai fazer com vocês.
Falei, gente, a culpa é minha, porque eu joguei a moedinha lá, gente, tá tendo aquela, né, o ego de escritora desde Culpa dos livros de terror. culpa dos livros. E por muito tempo eu falei, gente, será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Mas hoje eu já percebi que não. E aí a gente acabou ficando 2 meses em Londres sem saber para onde a gente ia, e eles falaram, não, tem uma vaga, eu não lembro, eu era diretor de venda, comercial, alguma coisa assim, no Egito. Ele topou. Era pra gente ficar 2 anos, a gente acabou ficando 6, porque a gente gostou. Quantos anos você tinha? Então, quando eu cheguei lá, eu fiz 11 e eu fui embora com 16, para quase 17. Adolescência inteira Adolescência no Egito. inteira. Conta dessa experiência um pouquinho, como é que Ai, foi? foi muito... É muito louco, porque por um lado você está muito isolado, né? Numa comunidade feita para estrangeiros, é muito estrangeiro, né? Então, você não está vivendo no centrão do Cairo, aquela loucura. Você está num lugar um pouco mais light. Mas, ao mesmo tempo, houve experiências bem pesadas, porque, principalmente essa parte da guerra, né? Porque é um colégio americano no Oriente Médio, então tinha muita... Eles chamam de bomb threat, né? Do pessoal ligar lá e falar, olha, tem uma bomba na escola e aí a gente tem que evacuar a escola, coisas desse tipo. A pior semana, eu acho que foi uma semana que realmente alguns ataques estavam, assim, lógico, como é que você vai falar que o ataque estava violento? Lógico que era, mas ficou tão tenso, a situação lá estava muito tensa, e aí quando a gente chegava na escola, todas as crianças, não importa a idade, não importa nada, chegavam e tinham que entregar a mochila para inspeção, porque eles queriam ver se tinha bomba dentro daquela mochila. Então, tinha esse tipo de coisa. Por outro lado, eu aprendi outro idioma, eu convivi com pessoas do mundo inteiro, né? Porque o colégio americano tinha pessoas realmente do mundo inteiro. Quando você entrava, tinha um mapa gigantesco com um númerozinho em todos os países, assim, de quantas pessoas de cada país tinham lá. Brasileiro, acho que eram uns 14, 15, por aí. Então, foi uma experiência muito boa, mas em muitos momentos assustadora, né? Você tinha que se vestir de uma certa forma, não precisava usar véu, mas não podia mostrar barriga, não podia mostrar coxa, não podia mostrar ombro, esse tipo de coisa. Voltando para os livros, você falou que a tua preferência sempre foi pelos livros de terror, né? Por que você acha que isso te fascina tanto? Como é que você explica esse gosto? Eu assisti uma entrevista essa semana com a Jamie Lee Curtis, agora por causa do Halloween, e o cara perguntou para ela da onde ela acha que vem o fascínio, e ela deu a melhor resposta do mundo. Eu não faço a mínima ideia. Ela falou, eu não quero especular sobre isso, porque eu realmente não sei. Existem tantas... Eu acho que a psicologia fleta um pouco, sabe? Mas eu acho que é sempre na base do chute. A gente acha que é por causa disso, por causa daquilo. Eu não sou expert em nada, mas só posso dizer que eu acho que todo mundo tem um lado mais escuro. Algumas pessoas aceitam isso de uma forma, outras não, negam muito isso. Mas eu acho que é legal você estar em comunhão com um pouco da atração que você sente por algumas coisas que você não consegue explicar. Se você me perguntasse de onde vem o fascínio por histórias policiais, eu diria que justamente por ver a justiça sendo feita, uma investigação e no final uma resolução, porque a literatura policial, ela te dá um problema e ele tem que ser solucionado. Então até que faz sentido para a psicologia. Agora, o terror eu acho que é uma coisa um pouco mais obscura do que isso. Então eu não tenho uma resposta boa para te dar sobre isso. Em que ponto da tua vida que tanta leitura começou a transbordar e você sentiu necessidade de escrever? Com 18 anos. Com 18 anos foi quando eu sentei e falei, eu vou escrever alguma coisa. E não era suspense, terror, nada disso. Na verdade, era uma coisa meio um drama, assim, sabe? E eu era adolescente, então lógico que ficou um lixo. Ficou muito ruim aquilo. Mas aquilo se transformou numa trilogia, na verdade, que ficou escondida. E foi a primeira coisa que eu tive coragem de, não vou dizer publicar, mas abrir para o público. Isso. E hoje eu leio aqui e falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Isso é terrível, mas muita gente gostou. Então, e aí o meu segundo romance publicado, Um Matine com o Diabo, na verdade nasceu dessa história que eu escrevi com 18 anos.
Mas, se bem que eu já escrevi um pouco em caderno, com 13, esse tipo de coisa, mas eu acho que o primeiro livro que eu comecei e terminei foi aos 18. Quantos livros publicados já? Publicados são 6, e aí participações em antologias e coisas desse tipo, coletâneas, prefácios, introduções, aí eu, na verdade, eu perdi a conta. Você lançou recentemente, semana passada, semana retrasada, Inferno no Ártico. O que você pode falar desse livro para quem está assistindo? Onde ele está disponível? Ele está disponível só no meu site hoje em dia, mas porque eu fiz um resgate da minha carreira de uma forma... Eu fiz o oposto, né? Eu fui publicado por editora, e aí decidi ir para publicação independente por muitos fatores, mas nessa crise agora do mercado literário é uma boa opção, né? Porque o leitor não está em crise. Né, o leitor, ele está comprando livro, ele está lendo cada vez mais, né, o brasileiro está lendo cada vez mais, as livrarias não estão fechando porque os brasileiros não leem, elas estão fechando por causa do modelo de negócios, que não faz sentido nenhum, né, para o nosso país, e o mercado vai ter que se reinventar. Enquanto o mercado está nessa loucura, hoje está valendo mais a pena você publicar como autor independente por vários fatores. O fator do dinheiro é um, da liberdade de você fazer o que você quer fazer e coisas desse tipo. Então, o autor brasileiro está sempre correndo atrás da publicação tradicional, a linha de chegada, mas isso não é uma linha de chegada. Isso, na verdade, é uma largada, porque você vai ter que, a carreira inteira, trabalhar para continuar sendo lido e publicado, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um momento muito bom. Os meus amigos que estão em editoras grandes não estão muito felizes, porque dessa falta de liberdade. Eles estão segurando muito projeto que já está pronto e eles não podem publicar por uma falta de dinheiro mesmo. Então eu falei, não, eu vou fazer tudo sozinho. Inferno no Ártico é um livro totalmente independente, ele não está à venda em nenhuma livraria, ele só está à venda na minha loja, o impresso, né, e o e-book desde semana passada na Amazon. Pela praticidade também, né? Eu baixei, estou lendo no meu celular o livro, muito mais prático, né? O livro se passa, a história do Inferno no Ártico se passa nos Estados Unidos, lugar onde você morou também, né? Você imagina versões dos teus livros em inglês? Eu comecei a escrever em inglês, na verdade, por me sentir mais à vontade no idioma. Eu falo inglês melhor do que falo português. Meu português, minha mãe queria morrer quando eu falava coisas absurdas. Mas, enfim, porque é professora de português, né? Quando o filho fala para mim comer, ela quase passava mal. Mas, enfim, então eu ainda tenho um pouco, eu cometo alguns erros em português. Eu gostava mais de escrever em inglês porque eu acho um idioma mais flexível. Você pode pegar qualquer objeto e transformar num verbo, qualquer substantivo transformar num verbo, né? Mas eu acho que, ao contrário do que muita gente especula, a carreira lá fora não é mais fácil do que aqui dentro. Pessoas falam, publica em inglês e você vai ficar milionário. Não, não é bem assim. Você precisa convencer um agente a querer te representar. Você não tem contato nenhum com a editora. Aqui eu conheço muita gente editora, conheço muito agente literário. Então é outra abertura que eu tenho. Então, em inglês, assim, eu quero traduzir, eu preciso de um tempo só para, agora que eu estou escrevendo em português, fazer uma versão em inglês para todos eles. Eu quero deixar todas essas versões disponíveis na Amazon, mas agora eu estou sem tempo. Mas sim, eu acho que muitos dos meus livros, principalmente nesse começo de carreira, fazem mais sentido em inglês. Só que agora eu comecei a escrever em português mesmo e situar muitos livros em ambientes brasileiros. O próprio Inferno no Ártico, ele tem uma dualidade, que eu acho que tem muito a ver com a minha experiência de vida, porque a personagem é filha de uma americana e de uma brasileira. Então ela tem a experiência de ter morado aqui, ela morou aqui em Santos, na verdade, quando era pequena, e morou lá fora. Então ela tem essa coisa da identidade dela. O que significa ser brasileira? O que isso implica na minha personalidade e tal? E qualquer pessoa que lê o livro vai perceber que ela está, na verdade, buscando o grande conflito interno dela, é descobrir quem ela é. Então, tem muitas cenas do Inferno no Ártico, mais para frente, que se passam em Santos, né? E fala muito sobre não de uma forma bem explícita, mas se você perceber, está falando daquela coisa da comida brasileira. Ela tem lembranças, ela chega aquele arroz e feijão e o cheiro do bife acebolado que ela... Então são sensações, são poucos momentos da história, mas são sensações que contrastam muito com o ambiente do Alasca, porque eu quis situar o livro num lugar exótico
Eu precisava brincar com a fobia da minha personagem, que ela tem medo de escuro. E era um livro que eu falei, não, eu vou situar dessa vez no Brasil e tal, mas o Brasil não tem nenhum lugar que fica 65 dias em escuridão total. Eu falei, não, então não vai poder ser. Eu gosto de cenários exóticos para os livros. Então, falei, não, esse vai ser em Barrow, no Alasca, que não é um lugar muito americanizado, na verdade eles são nativos, eles têm as feições mais indígenas, o povo é Inupiat, o nome deles. Então não é nenhuma coisa muito hollywoodiana, é uma coisa bem diferente, eles têm uma cultura própria, um idioma próprio e tal, mas eu coloquei ela lá no meio. O Releitura de hoje está conversando com Cláudia Lemes. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta. Hoje o Releitura conversa com Cláudia Lemes. A gente terminou o último bloco falando do Inferno no Ártico. Eu quero continuar. Eu tive uma impressão muito cinematográfica desse livro e uma narrativa que me lembrou bastante a do Stephen King. Assim, chocante, aquele comecinho do livro que é muito chocante, os pensamentos da menina enquanto estava... Enfim. Você imagina um livro enquanto você escreve? Imagina um filme? Eu não imagino um filme, mas eu tenho uma visão, assim, bem clara, assim, quando eu tô naquele lugar. Eu realmente estou naquele lugar. Eu estudei teatro quando era mais nova, então eu faço um exercício mesmo de atriz, de estar lá, né? E penso muito nos cheiros, na sensação térmica, na sensação de equilíbrio, em tudo. E aí eu tento colocar, assim, é um trabalho que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Mas eu tento colocar o leitor lá dentro. A minha meta sempre é essa, fazer aquela pessoa sentir que ela está olhando aquilo acontecer naquele lugar. Mas eu não imagino como um filme, eu acho que imagino como a realidade. Uhum. Quais são as tuas influências, além das literárias? As literárias também, mas o que mais entra no teu trabalho? Eu acho que as literárias, tem muito do King, sim, principalmente no desenvolvimento de personagem, que eu acho que ele faz de uma forma incrível. Tem um pouco de... Eu não sei se isso fica aparente no meu trabalho, mas eu gosto muito da literatura policial feita pelo James Ellroy. Eu adoro a escrita dele, a agilidade da escrita dele, o quanto é crua, o quanto ela choca às vezes e extremamente violenta. Então eu acho que isso influencia um pouco. Eu gosto muito da Anne Rice na parte de descrição. Eu acho que a ambientação que ela faz é muito, muito boa também. Então eu sempre tento... Eu acho que quando você lê muito de determinado escritor, aquilo vaza um pouco para a sua escrita, né? Não no sentido de cópia, mas no sentido de que você aprendeu a escrever lendo essas pessoas. Fora da literatura, de cinema eu não tenho muita influência. Eu gosto muito de música, a música influencia muito. E eu cresci escutando rock, eu sempre fui muito de um rock pesado desde bem nova, na verdade. E às vezes isso me ajuda na inspiração, sabe? De escutar mesmo. E trilha sonora de filmes, isso sempre ajuda. Então, eu resgato todos os filmes que eu assistia desde muito novinha de terror, e aí eu escuto. Esse é o clima que eu quero dar para a coisa. Legal. Você integra uma associação de autores, como a gente falou no início. Como é que é esse trabalho? Como que funciona a associação? A gente começou a associação, na verdade a ideia para a associação surgiu em julho, agosto de 2016? 17. E eu fui juntando um grupo de pessoas, eu falei, quem topa? A gente formou um grupo, eu acho que na época chegou a 300 pessoas interessadas, mas o pessoal que estava lá, que não sabia se ia rolar ou não, como ia funcionar. E quando a gente abriu a associação, as pessoas foram entrando aos poucos, mas assim, a gente já está em um ano com 120 e poucas pessoas. Então, e é bem de nicho, né? Só literatura de suspense, policial e terror, mas a gente recebe assim, 7 fichas por semana, mais ou menos. De qualquer lugar do Brasil? Tem gente publicando, escrevendo terror policial? De todo lugar do Brasil. Isso é o que é mais interessante lá. Lógico isso, que concentra, acaba concentrando mais gente em São Paulo mesmo, que é onde é a nossa sede, e no Rio de Janeiro, mas tem gente, nossa, do Amazonas tem muita gente. É muito legal. E a gente sempre fala, gente,
descubram quem na associação mora perto de vocês. Vocês podem fazer eventos lá, vocês podem criar eventos lá e tal. Mas é bastante trabalho. A gente fez uma premiação do gênero que foi linda, foi mês passado, na Unibis Cultural, em São Paulo. A gente tem parceria com muitas editoras, com blogs literários, a gente faz muito evento, a gente agora está começando a ser convidado para participar dos eventos. Então, o pessoal, olha, a Best não pode mandar a gente para cá, e aí a gente manda. Então, assim, cresceu de uma forma que eu não esperava em um ano e está crescendo cada vez mais, exponencialmente mesmo, tá ficando gigante. É muito trabalho, dá muito trabalho, mas é muito bom, porque a gente finalmente está com uma comunidade de escritores que se ajudam e se enxergam como companheiros e não como inimigos e tal. É um mercado muito não só difícil, mas com muita, eu não quero falar a palavra treta, é uma coisa mais legal, é um mercado espinhento, assim. Então, a gente ter instaurado essa cultura dentro da associação foi bem legal. E agora o pessoal de outros gêneros, o pessoal da fantasia, da ficção científica e tal, estão começando a gente vai fazer uma associação também. Você ajuda? Ajudo, vamos lá. Então, tá bem legal. Estava falando do teu trabalho na associação, que é muito trabalho. Falou do teu trabalho, além dos livros, tem as coletâneas, tem a edição e tal. Inclusive na pré-entrevista aqui para a produtora, para a Sabrina, você falou que se perguntar para o teu marido qual é o teu hobby é trabalhar, né? Eu acho que o tom da coisa é trabalho. Isso. E vocês também resgatam, além do trabalho teu, você resgata a história do gênero, né? Você está fazendo agora um financiamento coletivo. Queria que você falasse um pouco disso. Esse está sendo o meu projeto dos sonhos, porque eu acho que a gente sempre pensa, será que eu estou contribuindo? Será que eu não estou só... Porque agora eu estou vivendo de literatura, não de escrita, né? Mas de literatura, de leitura crítica, de participação em eventos, enfim, muita coisa. Será que eu só estou ganhando com isso? Será que eu estou retribuindo? Será que eu estou contribuindo de alguma forma, fazendo alguma coisa que vai ser lembrada mais para frente, alguma coisa que contribui? E quando eu descobri quem era a Anna Katharine Green, que eu não conhecia, e muita gente, inclusive pessoas que são fãs do gênero policial, não conhecem, eu falei, não, essa mulher foi esquecida e ela é responsável por tudo que a gente conhece de seriado, de filme, tudo de detetive, de investigação policial, ela inventou tudo isso. Né? O primeiro romance policial as pessoas atribuem ao Edgar Allan Poe, e ele realmente é o pai da literatura policial, mas o romance policial tal como a gente conhece até hoje, os elementos que a gente gosta até hoje, que definem o gênero, na verdade, foram inventados por ela. Então ela é considerada pelos experts a mãe da literatura policial. E ninguém sabe quem é essa mulher. Ela influenciou a Agatha Christie, só isso que ela fez, e ela influenciou o Arthur Conan Doyle, que era fã dela, que é o criador do Sherlock Holmes, e viajou para conhecê-la. Ele é fã dela, então... E ela, lógico, que não tem um nível pessoal, eu acho ela incrível, porque ela fez tudo isso criando 3 filhos, como eu. Então dá para imaginar. E sustentando o marido, né? Tipo, muito tempo atrás. Então, quando eu descobri que o primeiro livro dela, o primeiro best-seller dela, que é The Leavenworth Case, A Lawyer's Story, ele foi traduzido uma vez só para o português, lá em Portugal. Ele foi traduzido pelo Fernando Pessoa, mas não existe uma versão brasileira desse livro, eu falei. E esse ano o livro completa 140 anos da publicação. Eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E liguei para a minha editora preferida, que trabalhou comigo nos primeiros livros, Eu Vejo Kate, Uma Tinico o Diabo. Eu falei, Adriana, a gente vai ter que fazer esse projeto. E aí, quando a gente viu, para o projeto ficar do jeito que a gente queria, precisava ser um financiamento coletivo. A gente não tinha como bancar esse projeto. E tá lá, falta 11 dias para terminar, a gente está em 72, 73% hoje. A gente está correndo atrás do que falta, sim, não está garantido o projeto, né? A gente realmente precisa do apoio de todo mundo, mas ele está com um projeto gráfico lindo, do jeito que eu sempre sonhei. Então, quem quiser colaborar, como é que faz? Quem quiser colaborar tem que entrar no Catarse, catarse.me, né? /green. Que é green de verde mesmo, é G-R-E-N, e contribuir com o projeto. Você pode escolher a sua recompensa, tem várias recompensas, inclusive uma delas, você ganha um livro, mas você, contribuindo, você doa um livro
para uma biblioteca carente, pequena e tal. A gente banca metade do livro, a pessoa banca a outra metade. Então, assim, tem vários tipos de recompensas para patrocinadores, que a gente está precisando bastante agora. Mas ele está na reta final, mas a gente acredita muito neles. Ele teve mais de 250 apoios já, então a gente está com fé que vai dar certo. Você falou dos teus filhos pequenos, né? Eu queria saber como é que é o desafio para uma escritora de tornar a leitura tão natural para eles, nessa época tecnológica, quanto foi para você? Eu tenho que admitir que eu achava que ia ser fácil. Ah, não, mas eles estão... tem tanto livro, eles vão ler naturalmente. E não foi assim que aconteceu, tá? O meu mais velho chora para ler, não gosta de ler. A minha de 9 anos adora ler. Então é uma coisa muito deles, assim. E aí eu comecei a obrigar, mas obrigar não adianta. Então eu estou tentando fazer ele se interessar. Então quando ele assiste um filme, gostou da história? Gostei. É baseado no livro. Vamos ler o livro? Tá aqui. Então eu estou tentando ainda, mas não é tão fácil, não. Não é tão fácil, não. E tem uma coisa que vem muito deles também, com a personalidade deles, da iniciativa deles também, de querer ler. A profissão de escritor é uma profissão bem solitária, né? No fazer e, enfim, eles não são superstars, as pessoas não conhecem o rosto de vocês. Nesse aspecto, em que ponto que feiras literárias, festivais literários ajudam nessa interação com o público e rede social também? Você é bem ativa nas redes sociais. O mercado mudou tanto que agora, sem isso, você não existe mais, né? Você precisa estar nas redes sociais. As pessoas podem especular se isso é bom ou ruim, eu não estou aqui para isso, mas a realidade hoje é que você vai ter um agente literário ou ser publicado por uma editora, a primeira coisa que eles vão ver é se você está postando todo dia nas suas redes sociais, se você conversa com o seu público, se você conhece o seu público, se você tem seguidores no Instagram, se você tem seguidores no Face. Essa interatividade hoje, ela é, assim, uma das coisas fundamentais para o escritor. Então, não tem muito como eu choramingar e falar, eu não quero, não quero. Você tem que estar lá. Então, você tem que conversar com todos os seus leitores, você tem que interagir sempre, postar sobre tudo isso, falar sobre tudo isso, o tipo de literatura que você faz, seus livros dos outros. Faz parte agora da profissão. Não tem mais aquela coisa romantizada do cara isolado numa ilha escrevendo um livro. Não tem mais. Perfeito. O bate-papo nosso está chegando aqui ao fim. Eu queria terminar com um bate-bola rápido. Um livro seu. Você vai escolher um. Um livro meu? Inferno no Ártico. Um livro que não é seu. Um livro que não é meu, As Cinzas de Ângela, do Frank McCourt, vencedor do Pulitzer. Um filme. Los Angeles, Cidade Proibida. Uma série. Uma série, a primeira temporada de True Detective. Uma música, você falou que você gosta bastante de música. Música, eu gosto muito de Run Like Hell, do Pink Floyd. Um sonho realizado e um sonho que você ainda não realizou. Um sonho realizado. Poder viver da minha profissão, da profissão que eu mais amo, que é escrever mesmo. Um sonho não realizado. Falar um bem bobo, mas que é verdadeiro. Ver meus filhos adultos como boas pessoas, felizes, saudáveis. É só isso que falta agora. E a gente encerra pedindo para Cláudia Lemes definir a Cláudia Lemes. Cláudia Lemes é mais simples do que as pessoas pensam e quanto mais eu penso sobre ela, mais complexa eu acho que ela é. Queria agradecer a tua presença, Cláudia. Obrigada. Obrigado. O Releitura de hoje conversou com a escritora, presidente da Associação Brasileira de Escritores de Terror, Policial e Suspense, Cláudia Lemes. A gente se vê na próxima semana. Até lá.